Notícias falsas enganam pessoas, distorcem fatos e impactam os resultados eleitorais. Mas combatê-las vai além da punição de quem compartilha os conteúdos. Nossa reportagem mostra que, na ausência de uma educação sobre mídias e redes sociais, os eleitores encontram saídas pessoais para se blindar das notícias falsas. E na entrevista central, o cientista político João Brant fala sobre a necessidade de regulamentar o uso das redes para responsabilizar quem dissemina fake news e garantir a transparência e a democracia. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Apesar da derrota de Donald Trump, as eleições dos Estados Unidos mostraram que as forças ultraconservadoras continuam conquistando votos por lá. No Brasil, as eleições municipais se aproximam e irão decidir qual o espaço da extrema-direita no país. Miguel Stedley, editor da newsletter Ponto, avalia o cenário político eleitoral brasileiro. Embarque imediato. Depois das eleições nos Estados Unidos, agora são as eleições municipais no Brasil que decidem o rumo do bolsonarismo e da oposição aqui no país. A derrota de Donald Trump deixa lições. Trump perdeu as eleições, mas de maneira alguma a extrema-direita e o pensamento conservador foram derrotados nos Estados Unidos. Pelo contrário, eles demonstraram muita força e capacidade de resistência, de resiliência. Eles permanecerão ainda muito tempo na arena política. Isso serve de lição para o Brasil também. Bolsonaro forçou tanto o espectro para a extrema-direita que o centro foi ocupado por forças de direita. Então nós teremos provavelmente nas eleições municipais uma emergência, uma força de candidatos principalmente de direita, o que vão revelar um predomínio, uma hegemonia de um pensamento conservador depois dessas eleições. Para a esquerda fica também as lições das dificuldades enfrentadas por Joe Biden, que preferiu usar um discurso de centro, mais moderado e de pouca oposição, muito mais conciliador. E a pergunta é, se a esquerda quiser enfrentar o bolsonarismo, se ele deve buscar o caminho do centro e da conciliação, ou será que seriam propostas mais concretas e mais radicais de oposição total ao fascismo e à direita que poderão levar à derrota do bolsonarismo e uma vitória das oposições em 2022? O Amapá chega ao 6º dia de apagão com falhas no rodízio de energia. No final de semana, enfrentando o descaso do governo federal, a população do Macapá, capital do estado, realizou protestos contra o apagão e foi duramente reprimida pela polícia militar. Com a escassez de água e luz, os 750 mil habitantes do estado estão mais vulneráveis ao coronavírus. É o que nos conta a repórter Nayata Wani. Nacional. A situação é de desespero, porque nós não sabemos quando as coisas de fato vão se estabilizar. São muitas informações, mas as informações oficiais também não são boas. Tem água para lavar as mãos no meio de uma pandemia de coronavírus, como é que a gente se sente seguro, para ter uma higiene básica correta? O relato da moradora do Amapá, Dandara Souza, expõe a realidade de 90% da população de todo o estado que está sofrendo com um apagão elétrico de quase uma semana. Em meio à pandemia, a falta de energia tem implicações diretas na saúde, já que seguir as recomendações para a prevenção contra o coronavírus se torna mais difícil. O médico Igor Anon relata a situação da saúde no estado. O abastecimento de água está difícil para os hospitais e creio eu que a higiene pessoal, lavar as mãos, que é algo básico e fundamental para a gente combater a Covid-19, também estão reduzidos, As pessoas estão racionando mais água, até para as suas necessidades, para cozinhar, para beber, enfim, pela dificuldade de encontrar água potável, bem como estão racionando o álcool, o álcool gel, o álcool 70 líquido, enfim. O Amapá já soma mais de 700 mortes pela Covid-19.
E para a moradora da região, Sarine Cardoso, essa situação pode se agravar por conta do apagão. E acaba gerando aglomerações. Então, na agoniação, a gente vê gente que não usa máscara, que não usa proteção, que não passa álcool em gel, porque literalmente virou um caos. A cidade ela tá um caos. Você já ouviu falar em afrofuturismo? Esse movimento estético e filosófico é tema da indicação cultural de hoje. Vamos conhecer a sugestão da jornalista gaúcha Vanessa Silveira. Parada cultural. Gostaria de indicar aqui para vocês a série Afronta, produzida pela Preta Porter Filmes, em coprodução com o canal Futura. A série documental Afronta é escrita e dirigida pela cineasta Juliana Vicente, foi lançada no último mês online no canal TV Preta também, e conta com 13 episódios nessa sua primeira temporada. As entrevistas são exibidas toda segunda-feira, às 21h45, no canal Futura. Além disso, você pode acompanhar também pela Netflix. Composta por 26 episódios de 15 minutos cada, a Afronta apresenta artistas, pensadores negros contemporâneos, a partir de experiências e relatos pessoais que discutem representatividade, pertencimento, empreendedorismo, ancestralidade e afrofuturismo. Nas eleições de 2018, as fake news disparadas por grupos organizados foram determinantes para a eleição de Jair Bolsonaro à presidência. Este ano, o eleitorado está um pouco mais atento, mas falta suporte público no combate às notícias falsas. Afonso Bezerra conversou com eleitores para saber como se protegem dos conteúdos mentirosos. Trilhos do Brasil. As notícias falsas circulam com muita rapidez, sobretudo em período eleitoral, e tem preocupado os órgãos de controle. Nas eleições municipais, tanto a Justiça quanto as empresas donas dos aplicativos criaram mecanismos para atenuar o efeito das fake news. Especialistas não acham que as medidas sejam suficientes. É que por trás destas mensagens existe uma indústria da desinformação. Em paralelo, os usuários têm criado seus próprios métodos de prevenção. O cineasta Erickson Marinho quase caiu na onda das fake news nas eleições de 2018. Hoje ele avalia que elas diminuíram de intensidade. Mesmo assim, continua atento ao que recebe pelo celular. Hoje eu procuro essas fontes assim confiáveis, procuro em mais de uma fonte, não leio só uma coisa e fico de boa, e procuro me informar também com amigos, parentes, militantes aí, para poder ter um raciocínio melhor. A autônoma Maria das Graças, de Aracaju, também reconhece o perigo para a democracia, a disseminação de informações falsas, e por isso evita repassar para os seus contatos os conteúdos suspeitos. Ela diz que não tem um método de averiguação, mas não compartilha se acha a notícia pouco confiável. Olha, quando eu tenho alguma dúvida sobre uma informação que chega no meu celular, aí eu não compartilho. Fala a verdade, eu nunca fui averiguar se era verdade ou não. Eu acho que, como muitos brasileiros, a gente não se preocupa em averiguar uma coisa que deveria fazer, mas a maioria não fazemos isso. Mas, quando eu tenho alguma dúvida, também não compartilho. O uso indiscriminado do WhatsApp em campanhas políticas é terreno fértil para a disseminação de notícias falsas. A regulamentação das plataformas de comunicação pode ajudar a identificar quem realiza disparos em grande escala. Essa é a opinião do cientista político João Brant. Ele conversa com Jonatas Campos sobre o assunto. Entrevista Central. Hoje entrevistamos o cientista político João Brant. Ele é doutor em ciência política pela USP e pesquisador em políticas de internet, comunicação e cultura. João, agradecemos sua disponibilidade. Em muitos estados brasileiros está proibido fazer campanha eleitoral da forma tradicional como se fazia, comício, porta a porta, devido à pandemia. Isso aumenta ainda mais a importância da campanha virtual. E eu lhe pergunto, já chegou o momento em que a campanha virtual suplantou a campanha eleitoral tradicional?
Olha, acho que é difícil falar em suplantar, ainda mais falando do Brasil, com uma realidade tão complexa e tão diversa em relação às regiões. O que a gente assistiu em 2018, acho que a última experiência eleição que a gente teve, mostra que as redes já ocuparam um lugar muito significativo e muito importante no processo de aproximação com o eleitor e de formação da opinião do eleitor, porque o que a gente tem que ler é que boa parte do processo eleitoral não é só a campanha diretamente, mas é todo o buzz, o barulho em torno da campanha, né, o ambiente de campanha e as informações que o eleitor coleta para a sua tomada de decisão. Então, eu acho que já está claro que, de fato, a internet, e especialmente as redes sociais, e no Brasil com muito peso, WhatsApp e redes desse tipo, tem um lugar hoje bastante significativo no processo eleitoral. Então vamos falar sobre isso, inclusive sobre regulamentação na internet. Você falou do WhatsApp e num artigo seu, você disse o seguinte, que mensagens pelo WhatsApp enterram o debate público e favorecem a disseminação de notícias falsas. Você poderia nos explicar um pouco mais sobre isso? O debate público foi se concentrando em ambientes de comunicação eletrônica, mas ele era um debate aberto, transparente, com todos os problemas que ele tinha. Nós tínhamos um problema de falta de diversidade, de pluralismo, nós tínhamos questões, mas era um debate feito à luz do dia, vamos dizer assim. Né? E o que acontece já com os grupos fechados de Facebook, mas especialmente com o WhatsApp, é que você tem um debate com capacidade de alcançar a massa, né? No caso do WhatsApp nós estamos falando de viralização, às vezes em horas, chegar a milhões de brasileiros, mas que ocorre, vamos dizer, embaixo da terra, fora da luz do dia. E acho que o problema disso acontecer assim são dois. Um é, você não consegue, como sociedade, ter uma percepção comum de unidade da sociedade. Isso faz com que você comece a ter vários fragmentos de sociedade, cada um enxergando só a si próprio. O segundo é que, como você não tem responsabilidade, como você não tem luz sobre o debate público, e no caso do WhatsApp você tem anonimato nas mensagens que viralizam, você acaba não tendo responsabilidade nem moral nem legal de quem está passando essas mensagens. O que eu quero dizer com isso? Responsabilidade moral é eu dizer assim, João foi quem passou essa mensagem, está assinada, é João Brandt. Se ele vai ter que responder moralmente por isso, mesmo que não seja legalmente. Ele tem que se responsabilizar pelo que ele está dizendo. E responsabilidade legal é, de fato, você poder ser punido no caso de cometer algum ilícito. Por exemplo, se eu espalho uma calúnia sobre alguém, essa pessoa pode me processar no âmbito civil. E é possível regulamentar a difusão de informações no WhatsApp? Para a comunicação interpessoal, segredo, confidencialidade, criptografia, garantir que ninguém saiba com quem você está fazendo contato. Para a comunicação viral, ou seja, para aquilo que no fundo você manda para espalhar mesmo, aí você joga luz. Joga luz pode significar várias coisas. O Facebook tem ele mesmo chamado CrowdTangle, que eles juntam e dão visibilidade a boa parte das informações que estão fragmentadas, mas que são públicas. Você pode desde esforços desse tipo até esforços, pelo menos, de viabilizar a identificação para você poder responsabilizar legalmente as pessoas no caso de qualquer mensagem ilícita. É preciso realmente buscar quem tem financiado esses esquemas de distribuição de fake news. O inquérito que tem no STF identifica que tem só um grupo organizado que atua nesse campo, investe 5 milhões de reais por mês nesse tipo de esforço. Tem os grupos de checagem de fato, que são uma questão importante, porque elas colocam um antídotozinho, um remédiozinho para circular. Você tem grupos que estão justamente fazendo essa discussão sobre regulação e sobre como é que você protege direitos e ao mesmo tempo enfrenta a desinformação. Você tem grupos que estão conseguindo criar monitoramento e mapeamento setorial, mas eu acho que realmente o esforço que a gente precisa fazer daqui para frente é conectar mais quem entende da discussão de tecnologia e quem está sofrendo na pele as consequências das fake news. Se você tiver a conexão desses dois mundos de uma forma mais orgânica, eu acho que a gente vai ter melhores respostas. A Central do Brasil está terminando. Reveja estes conteúdos em nosso Instagram. Acesse @Programa Central do Brasil. A gente volta amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.